Deixa eu. Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tá todo mundo bem aqui, para honra e glória do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos na casa dEle, para adorarmos na beleza da Sua santidade. E meu coração, Ele se alegra muito, porque eu fico muito feliz de reunir a Igreja Santa do Senhor nesse lugar para adorar ao nome do Senhor Jesus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas que cada um de nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, mas se nós estamos aqui hoje, é porque a mão do Senhor, ela tem nos sustentado nesse lugar, amém? O Senhor, Ele tem sustentado a sua igreja nos tempos de angústia, de tribulação. O Senhor, Ele tem sido o provedor da igreja do Senhor. E quando nós passamos por lutas, por dificuldades, passamos por empecilhos ao longo da nossa caminhada como cristãos, nós precisamos ter em mente uma coisa: nós, como crentes salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós não estamos livres de enfrentarmos lutas, de enfrentarmos dificuldades. Mas a nossa fé, ela permite que mesmo em meio às lutas mais difíceis e mais complicadas, nós tenhamos a certeza da vitória através do nome santo do Senhor Jesus.
E não é pela força do meu braço, não é pela força das minhas ideias, não é pelo poder financeiro que eu tenho no meu bolso, ou se a minha vida ela anda perfeita, ou se eu tenho meu emprego, ou se eu estou estabilizado, mas a minha força, ela vem do meu Criador que fez os céus e a terra. E quando nós entendemos isso, não importa o problema da dificuldade que eu e você enfrentamos, não importa o tamanho do desafio que nós chamamos pela frente, porque nós vamos ter a certeza da vitória no Senhor Jesus. E Davi, ele entendeu isso muito bem. E Deus, ele vinha trazendo a memória quando Davi, ele estava ali de encontro com os filisteus. E os filisteus tinham trago Golias até a presença dos filhos de Israel. E a palavra do Senhor diz que Golias, ele ficou desafiando. Olha, quem é de vocês aí que pode me enfrentar? E Golias, ele debochava do povo de Israel. E todo mundo olhou para Golias e temeu, porque Golias era um gigante, era forte. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que Davi, quando ele chega no arraial dos filisteus para levar suprimentos para os soldados, Davi era criança. Davi, ele para e diz: olha, quem é esse? E circuncisa o filisteu para desafiar o Senhor dos exércitos. Ele vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ele com o nome do Senhor dos exércitos ao meu favor. E Davi, ele olha para aquela circunstância, e Davi, ele não importa o tamanho da dificuldade, porque Davi sabia a quem ele servia. E quando nós sabemos a quem nós servimos, esse é o diferencial da minha vida, porque o mar, ele pode tentar me destruir, a tentação, ele pode tentar me tirar da presença do Senhor Jesus, mas quando eu lembro que eu sirvo a um Deus que fez os céus e a terra, eu tenho uma vitória garantida através do nome santo do Senhor Jesus. Eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei os desafios que você tem passado ao longo da sua caminhada, eu não sei os desafios que você tem enfrentado dentro do seu lar e dentro da sua casa. Mas nessa noite eu queria convidar você nesse momento a entregar a tua causa diante da presença do Senhor Jesus. Nesse momento eu queria que você colocasse diante do altar do Senhor tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem tirado a paz do teu coração, tudo aquilo que você acha que parece impossível aos seus olhos. Coloca diante do altar do Senhor nesse momento. Porque eu creio que através do nome santo do Senhor Jesus, nós teremos vitórias. Não porque eu e você merecemos, mas porque o Senhor, ele é bom. E a sua bondade era dura de geração em geração. Amém? Vocês podem ficar de pé para nós orarmos ao Senhor nessa noite? Fecha teus olhos no lugar onde você está. Curva a tua cabeça. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós entramos diante da tua presença nessa hora, Jesus. Nós invocamos o santo nome do Senhor nesse lugar, porque a honra, a glória e a majestade, tudo aqui te pertence, Deus. Deus, nós ofertamos esse culto, Deus, e também nós ofertamos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável aos teus olhos, Pai. Porque nós cremos, Deus, no Deus da provisão, nós cremos no Deus que provê para o seu povo, Pai. E onde tiver, Deus, uma vida, Deus, nesse momento precisando da tua provisão, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de entrar em cada coração, Pai. E encher esse coração de paz, de alegria, Deus, e de conforto. Porque, Deus, sabemos, Deus, que mesmo em meio às tribulações, que mesmo em meio ao deserto, Pai, Tu é aquele que fala de amor aos nossos corações, Pai. Mesmo quando nós estamos, Deus, cercados, Deus, por inimigos, mesmo quando o mal se levanta contra nós, nós cremos no Deus que é o Criador dos céus e da terra. Nós cremos no Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós cremos no Deus que tem o controle soberano, Deus, de todas as coisas, Pai, em Tuas mãos. Ainda que o sol não nasça,
Ainda, Pai amado, que a terra estremeça, nós confiaremos no Senhor. Mesmo que tudo pareça perdido, Pai, mesmo que tudo pareça ao contrário, a nossa fé e a nossa confiança estará em Ti, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. Nós cremos no Deus da provisão, Pai. Que o Senhor Deus nessa noite tome o Teu lugar de honra nesse culto, Pai. A honra, a glória, a majestade, tudo aqui te pertence, tudo aqui é Teu. Deus, cada vida aqui é Tua, Pai. Os louvores aqui a Ti pertencem. O nosso coração, Deus, nós Te ofertamos, Pai. Em espírito e em verdade, nós queremos ser bons adoradores. Nós queremos ser bons anfitriões da Tua presença nesse lugar, nessa noite, Pai. Que o Senhor enche as nossas vidas para honra e glória do Teu nome, Pai. É assim, Deus, que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei, na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, brilha um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de Tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em Ti. Declara, igreja.
ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, brilha um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, brilha um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluias. Amém? Podem sentar no nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me
preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.
aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez e outra vez e de novo e de novo. Pois não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Vamos declarar que a nossa vida agora ela pertence ao Senhor. E não importa as circunstâncias em que nós vivemos,
Ele ainda continuará Senhor das nossas vidas. Amém? Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Jesus. Oh, eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh,
teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Declara ele. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos recolher nosso dízimo, nossas ofertas. Uma Kleber pode nos ajudar, em nome de Jesus. Estava aflito, em angústia e dor, mas veio teu amor e levou tudo embora. Como tão gracioso amor, se não entregando tudo o que tem em teu altar. O que sou é teu pra sempre, descansarei em ti, insistente amor que me conquistou. O que sou é teu pra sempre, eu descansarei em ti, insistente amor que me conquistou. Eu estava aflito, em angústia e dor, mas veio teu amor e levou tudo embora. Como reagir a tão gracioso amor, se não entregando tudo o que tem em teu altar? O que sou é teu pra sempre, eu descansarei em ti, insistente amor que me conquistou. O que sou é teu pra sempre,
O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor é mais forte que a vergonha. O teu amor é mais forte que a dor. O teu amor é mais forte que a vergonha. O teu amor é mais forte que a dor. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade única na tua presença, Senhor, na tua casa, unidos, reunidos com os teus irmãos. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja poderosamente. Envia o teu Espírito Santo para nos tocar nesta noite, nesta hora. Que possamos sentir a tua presença, nos abençoando, nos curando de todo o mal, Senhor. Abençoa a tua igreja, cada família aqui representada. Eu quero colocar diante do teu altar cada dízimo e oferta, Senhor, trazida da tua casa, para a manutenção, Senhor, deste lugar. Continua honrando a vida do teu povo aqui na terra, Senhor. Continua abrindo portas, Jesus, para os teus filhos, Pai, que estão na espera, Deus, de um emprego, Deus. Abençoa poderosamente a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero aproveitar a oportunidade. A gente sabe que a oração é algo fundamental e quando a gente precisa de uma oração específica, a gente tem que pedir aos nossos irmãos. E eu quero pedir a vocês, a cada um de vocês, que quando forem fazer suas orações em casa, em particular, coloque também a vida da minha irmã que mora em João Pessoa. Ela tem um problema de vesícula faz muitos anos. E agora, essa semana, atacou fortemente, que eu acredito que agora ela vai ter que fazer cirurgia. E é delicada porque tem outros problemas também. Então, eu peço à amada igreja que coloque a vida dela. Ela é a mãe de Adriana, da nossa irmã. Coloque a vida dela em oração, para que Deus faça um milagre. Ela também é evangélica. Então, eu peço a vocês que orem pela vida da minha irmã, tá bom, gente? Para que Deus faça um milagre. Assim como eu, que tenho medo de cirurgia, ela também tem, e o problema se agrava, né? Quando a gente não resolve logo, fica mais delicado, e eu sei que Deus vai fazer um milagre na vida dela, e eu peço a vocês, irmãos, que lembrem dela, tá bom, gente? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra está com o pastor Adson. Amém, glória a Deus, né? Coisa maravilhosa estar na casa do Senhor e estamos felizes, né? Porque aqui está conosco nosso irmão Peu, né? Veio aqui novamente nos visitar
Queremos agradecer também aqui a família de Tatiane, Andrei, né? Que estão aqui conosco. Receberam o convite e vieram, né? É motivo de alegria também, estamos aqui com a que também participou do nascimento dessa igreja, né? Nossa irmã Franciele, que está aqui conosco, Sara, Ismael, que está ali já deitado, né? Em nome de Jesus. Nesse momento, irmãos, nós vamos tirar a salinha até 7 anos com as crianças. Quem é a tia que está hoje? Tia Débora e tia Daniele, né? As crianças agora acompanham tia Débora e tia Daniela, em nome de Jesus. Amém? Gleick tá, deu a salinha, tá, lá vai. Vai para a salinha, Gleick? Nesse momento também, irmãos, nós vamos ter nosso momento da palavra do Senhor, né? E todo mundo que aparece aqui é para trabalhar, né? Então, nesse momento, a nossa irmã Franciele vai estar com a oportunidade de deixar uma mensagem para nós nessa noite, né? Em nome de Jesus. O esposo dela não pôde estar conosco, mas em outra oportunidade ele vai estar aqui também, em nome de Jesus. Ai, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Feliz de estar aqui novamente. Tem um tempinho que eu não venho por aqui. Eu acho que a última vez que eu vim foi no avanço missionário. E faz muito tempo. Mas eu lembro de alguns rostos. Tem muita gente nova já, gente diferente, mas eu lembro de alguns rostos. Alguns ainda eram criança, né, quando eu vim da outra vez. E cresceram, né? Faz parte. Não tanto tempo assim. E é uma alegria. Estou um pouco nervosa, viu, gente? É normal. Toda vez que eu chego aqui na frente, eu fico nervosa. Mas, glória a Deus. Nada é meu, né? Tudo é do Senhor. Então, glória a Deus por isso. E vamos meditar na palavra do Senhor hoje. O Senhor tinha me dado uma palavra. Lá no livro de Atos, capítulo 9. A partir do 36. Atos 9, a partir do 36. Amém? Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai soberano e fiel, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar em nossos corações segundo a tua vontade, Pai. Sabemos, Senhor, que não somos nada sem ti, Pai. Precisamos do teu alimento do céu, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento. Abra o nosso coração, Senhor. Que a tua palavra seja, Pai,
caia em terra fértil, Jesus, e que ela venha germinar, Senhor, e gerar frutos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, crendo naquele que dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu costumo sempre dizer que tem um versículo que eu amo, inclusive ele vai estar no meu TCC, e ele deveria ser o carro-chefe de todo crente. Ele deveria ser aquele versículo base que você não pode esquecer de jeito nenhum e tem que praticá-lo todos os dias. Eclesiastes 9:10, a parte A, porque ele diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Em outra versão, ele diz assim: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Louvado seja Deus. Todos temos sonhos. Eu tenho, vocês têm, né? Com certeza. Todo mundo tem sonho, tem desejo, tem planos. Planeja o futuro, fica imaginando como vai ser, o que vai fazer, o que vai conquistar, o que é que eu vou fazer para conquistar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e por aí vai. E Dorcas, ela não era diferente. Ela com certeza tinha sonhos, mas a vida levou Dorcas por um caminho talvez diferente do que o que ela queria. Não é que Deus ele não se preocupe com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente planeja. Mas Deus, ele une propósitos. A gente não está nos lugares por acaso. Eu cheguei ali e foi assim, eu casei e foi assado, e foi no supetão, foi de qualquer jeito. Não, Deus, ele une propósitos. Quando estamos dentro da vontade do Senhor, buscando aquilo que o Senhor tem para nós, ele une propósitos. Ele não deixa que as coisas sejam jogadas de qualquer maneira. E isso vai além do que a gente pode imaginar. Vai muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. Hoje, eu sou capelã. E a gente está sempre ali no hospital. Eu trabalho mais na área de hemodiálise. E a primeira vez que eu cheguei para acompanhar, com o grupo, né, para acompanhar e visitar e fazer assessoria com as pessoas que fazem hemodiálise, eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de sangue. Quando eu trabalhava, eu cortei a minha mão e jorrava tanto sangue que eu desmaiei, para vocês terem uma noção de como eu tenho pavor de sangue. E eu fui cair dentro do hospital fazendo capelania. E aí eu me perguntava, Senhor, por que é que eu estou aqui, né? Estou aqui fazendo o quê? Porque é uma pessoa que tem medo de sangue, que só o cheiro do hospital já me deixa agoniada. Aí, uma das primeiras vezes que eu fui, eles têm, não sei se vocês sabem como é que funciona a questão de quem faz hemodiálise. Geralmente, eles fazem o primeiro acesso deles aqui, nessa veia que tem aqui assim. E quando eu cheguei, eles estavam fazendo esse acesso, colocando esse acesso para a pessoa fazer hemodiálise. Irmãos, a única oração que eu fazia era, Senhor, não deixa eu desmaiar. Eu baixei a cabeça, os irmãos tudo intercedendo. E eu, Senhor, não deixa eu desmaiar, não deixa eu desmaiar. Meu Deus, não deixa eu desmaiar, não. Aí, passou. Eu engravidei, chegou a pandemia, eu engravidei. Meu filho, ele nasceu com uma fissura lábio-palatino, que é o que o pessoal conhece por lábio leporino. Ele nasceu com o lábio aberto e o céu da boca todo aberto. Já passou por 2 cirurgias de reconstrução. A primeira foi essa daqui, e a segunda é a que reconstrói o céu da boca e a parte de dentro do nariz. E quando eu tive que ir para o hospital com ele, aí Deus começou a trabalhar no meu coração e dizer, tá vendo por que você ia para a área de hemodiálise? Porque quando ele voltou da sala de cirurgia, que ele começou a chorar, que começou a jorrar sangue, eu entrei em desespero. A enfermeira teve que chamar uma enfermeira mais experiente, tiveram que chamar a assistente social, porque ninguém me disse que sangrava, que era normal. Para mim, operou, estava fechado, tinha que continuar daquele jeito, não sangrar. Se sangrou, para mim, estava abrindo, né? E aí o Espírito Santo falava no meu coração, você estava na capela, você está na capelania, porque eu estava ali preparando para o que você ia enfrentar. Então, Deus une propósitos. Não é de qualquer jeito. Louvado seja Deus. De todas as histórias da Bíblia, de muitas coisas que a gente lê, a história de Dorcas ela é uma história muito linda, uma história muito rica. Ela contém apenas 7 versículos que traz uma riqueza de informação. Historicamente, a cidade de Jope é uma cidade pequena e uma cidade marítima, cercada pelo oceano. Por ser portuária, moravam lá tanto judeus como gentios.
E o nome dela, vocês podem observar que ele dizia Tabita, também chamada Dorcas. Porque no aramaico, ela era conhecida como Tabita. Mas no grego, ela era conhecida como Dorcas. E o nome dela significava corça ou gazela. Que simboliza o quê? Agilidade, rapidez, né? No sentido de uma mulher ágil, de uma mulher rápida, uma mulher que ela observa, ela já percebe, ela já age. O que às vezes a gente precisa, né, fazer. As mulheres nem sempre são assim, mas precisa ser. E ela era conhecida por sua caridade, por sua disponibilidade em ajudar o necessitado. Ela não se iludia. Não se iluda. Se sabe a situação de alguém, não adianta dizer assim, eu vou orar. Deus conta com você. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito bem. Então, não se iluda não. Se você sabe, já vá agindo, viu? Seja como Dorcas. Mas, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está lá em Tiago 4,17. O que Dorcas fazia? Qual era o diferencial assim de Dorcas? Dorcas, ela costurava para as viúvas e para os pobres da comunidade. Era só o que ela fazia. Ela não fazia algo extraordinário, não. Ela simplesmente costurava. Todos nós temos um dom natural, aquilo que você já nasceu com ele, que você tem uma facilidade que a pessoa diz, isso é um dom de fulano, porque para eu fazer isso, eu tenho que estudar um bocado. Mas ele é um negócio assim que eu fico abismado. E Dorcas, ela tinha o quê? Uma agulha. Somente ela tinha uma agulha para costurar. E ela ia tecendo. Você tem noção do que é você mudar a vida de alguém com uma agulha? Dorcas mudava a vida das pessoas com uma agulha. Às vezes a gente espera ter algo grande para fazer. Não, se o pastor me der tal cargo, se eu for assim na igreja, quando fizer isso, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou fazer e vou acontecer. Mas Deus quer contar com você na coisa pequenininha, assim como Ele fez com Dorcas. E nós, o que nós temos para mudar a vida de alguém? O que é que eu e você, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que é que nós temos para mudar a vida de alguém? Pensa aí, reflita 2 segundos. Abraão, ele foi usado quando lutou contra um exército com 318 servos. E Deus deu vitória. Está lá em Gênesis 14. Ele não precisou de um exército grande não, irmãos. Foram 318 homens, somente. Mas Deus garantiu a vitória. Moisés, ele tinha uma vara. E com ela ele fez grandes coisas no Egito e libertou todo um povo da escravidão. Davi, ele tinha uma funda, as 5 pedras, das 5 ele só usou uma. Então você vê que os homens que foram usados de formas extraordinárias por Deus não tinham coisas grandiosas. O que eles tinham era o mínimo. Mas por ser humana, né, assim como nós, Dorcas, ela por ser humana, ela também pode ter de alguma forma negligenciado a sua própria saúde. Ela se preocupou muito com os outros e negligenciou a sua própria saúde. Às vezes a gente faz isso, principalmente como mãe, né? Mãe faz muito isso. Não, vou cuidar do filho, vou cuidar do marido, vou cuidar da casa, vou cuidar das minhas obras, dos meus afazeres, da igreja, do que for. E esquece que ela também tem que se cuidar. E aí, chegou a fatalidade. Ela adoeceu e morreu. E aí começa uma nova história na vida de Dorcas. Como, irmã, se ela morreu? Mas começa uma nova história na vida de Dorcas. E aí me faz lembrar que Deus, ele escreve a nossa história por uma perspectiva diferente, né? A Bíblia nos mostra, nesse ponto aqui, na hora que Dorcas morre, a Bíblia nos mostra, ela nos revela o quanto ela era amada. Porque, às vezes, sabe aquela coisa de você só demonstra que ama depois que a pessoa morre? Ai, fulano era maravilhoso, fulano era assim, fulano era assado. Mas quando fulano estava vivo, ninguém dizia, ninguém ajudava, ninguém presenteava, né? Às vezes a pessoa não deixa só para ofertar flores quando a pessoa morre. Dorcas, quando ela morreu, não foi diferente. Assim que ela morreu, o pessoal já começou a perceber, as pessoas que estavam de fora começaram a perceber o quanto Dorcas ela era amada. Quando ela morreu, as mulheres não sepultaram Dorcas. De cara, elas não sepultaram, que era o costume, a tradição, iam preparar, embalsamar e sepultar. Elas não sepultaram, elas prepararam Dorcas, mas colocaram ela num quarto lá no alto. Que significa
que essas mulheres elas eram amigas, companheiras de Dorcas. Elas caminhavam com Dorcas, elas estavam ali junto com Dorcas. E elas tinham esperança, talvez, de que algo acontecesse e que Dorcas voltasse a viver e que Pedro pudesse fazer algo e que Deus intervisse, mas que elas não queriam perder Dorcas. Então, não vamos enterrar ela agora não, vamos botar ela no quarto lá em cima e vamos ver se algo acontece. E aí também mostra que elas não eram carpideiras. Carpideiras eram mulheres naquela época, eram contratadas para chorar. Quando tinha um velório, alguma coisa, eles contratavam aquelas mulheres para chorarem no velório. E aí mostra aqui também que elas não eram isso, elas eram pessoas que se importavam com Dorcas. Elas eram amigas que Dorcas foi encontrando e fazendo durante a caminhada, durante a trajetória de vida dela. Jope era uma cidade ali perto de Lida. Às vezes, o milagre está bem perto, né? Era ali pertinho. Eu não sei dizer exatamente aqui qual a distância. Lá em João Pessoa, eu sei, é de onde eu moro, mais ou menos do bairro ali do Funcionário 4, até a gente ir mais ou menos ali no shopping da Lagoa. Mas daqui para onde seria mais ou menos, não sei explicar a vocês. E ali eles ficaram sabendo que Pedro, começa aquele bafafá, né? Eita, ela morreu, e agora o que a gente vai fazer? Aí eles ficam sabendo, olha, Pedro está lá em Lida. E disseram, manda chamar, vamos chamar lá Pedro, vamos chamar. Aí foram lá, enviaram 2 homens para ir chamar Pedro, 2 discípulos para ir chamar Pedro. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer assim, às vezes o milagre está bem perto, só precisamos falar, mas nos calamos. Né? Nem tudo a gente precisa falar. Tem coisas que é só você e Deus. Você tem que orar, se prostrar e esperar. Mas tem horas, tem momentos que você precisa abrir a sua boca e dizer, irmãos, eu estou precisando de uma ajuda, ore comigo, interceda, vamos fazer uma campanha de oração, né? Porque tem horas que é só você e Deus, e tem hora que Deus quer que você fale com o seu próximo. Porque o reino de Deus ele não é individual. Pedro chega em Jope. E está aquele alvoroço. Eu imagino Pedro chegando e aquele povo todo esperando, porque Pedro estava vindo. E Pedro já vinha de uma outra caminhada. E nessa caminhada, Pedro vinha, Deus vinha usando ele para fazer milagres. Né? Então, o povo está, com certeza, as notícias iam correndo. O povo ia ouvindo e disse, não, ai meu Deus, Pedro está chegando e deveria estar aquele alvoroço. Então, Pedro faz o quê? Pedro entra no quarto, porque quando ele chega, elas dizem o quê? Olha, ela está lá em cima, olha a roupa que a gente está vestindo, foi ela que fez. Aí Pedro, ela sobe, mostra ela onde é que ela está, e Pedro diz, agora vocês vão sair, eu vou ficar sozinha com ela. Eu lembro daquela passagem de Jesus, né? Quando Jesus passou, que encontrou Jairo, a filha de Jairo tinha morrido, e Jesus vai lá, e Jesus manda todo mundo sair, só fica com 2 discípulos para poder falar com ela e mandar ela levantar. E Pedro faz da mesma forma, seguindo os passos do mestre, né? E aí, porque tem coisas que a gente só faz no secreto. Por mais que as pessoas estejam ali querendo observar, os curiosos, né? Querendo observar, porque nem todo mundo está na mesma fé, no mesmo intuito, está só querendo observar. E aí ele usa de sabedoria e diz, não, sai todo mundo, vai ficar só eu e ela. E aí ele se ajoelha e ora. Clama ao Senhor que pode fazer todas as coisas. Porque não era Pedro, o poder não estava em Pedro, o poder estava no Senhor. E ele tinha essa consciência. Às vezes a gente esquece isso e acha que não, porque Deus me usa muito, eu sou muita coisa e eu não sou nada. Deus é que é muito em mim. E aí ele ora e ele diz, Tabita, levanta-te. E ela abre os olhos e ela vê Pedro e ela se senta. Eu imagino ela acordando ali, né, que estava morta. Pedro falou com ela acordou e ela dá de cara com Pedro, né? Acho que ela disse, gente, o que será que aconteceu, né? Que eu estou aqui, Pedro está aqui. Ai, meu Deus, que coisa. Acho que a emoção dela também foi lá nas alturas, né? Eu, pelo menos, ficaria assim, chocada. Por que Pedro está aqui comigo? E eu acredito que Dorcas foi mais ou menos por aí. E ela sentou e olhou para Pedro, e Pedro ajudou ela a se levantar, né? Segurou a mão dela, ajudou ela a se levantar. E aí ele foi, reuniu a igreja, aí sim ele reuniu a igreja, e ele disse, olha aqui, Dorcas. E ele devolveu, né, Dorcas para aquelas viúvas, para aquelas pessoas que estavam esperando que um milagre acontecesse.
A esperança foi renovada e o milagre foi recebido. Depois que Pedro chegou, a esperança foi renovada e o milagre foi recebido. O ministério de Dorcas é um ministério maravilhoso. Eu posso dizer que ela era uma engenheira, porque ela construía pontes, não físicas, mas de amizades, de relacionamentos, pontes espirituais, que assim como nossas pontes físicas, precisam ser bem estruturadas para que não desmoronem. É assim a nossa vida espiritual. Precisamos ter pontes de relacionamentos que façam a diferença, sem ser superficial. Precisamos realmente, assim como nós precisamos de um relacionamento com Deus, que seja profundo, que seja íntimo, também precisamos ter relacionamento com pessoas que seja assim. É com todo mundo, irmã? Não, porque nem todo mundo vai ter maturidade para ter esse tipo de relacionamento. Mas independente de como meu irmão seja comigo, eu preciso ser assim com meu irmão. Quando nossa vida de amor se transforma em ação, é quando melhor conseguimos retratar o amor de Deus. Falar, irmãos, é muito fácil. É muito fácil. O difícil é demonstrar em ação aquilo que você tem aprendido na palavra do Senhor. Tem um ditado popular que eu gosto muito, porque ele diz assim: a palavra convence a muitos, mas o exemplo arrasta multidões. É o seu exemplo. Sabe por que o pastor bate na tecla de dizer assim: o que você fizer, o seu filho vai lhe copiar? Porque o exemplo arrasta multidões. É o exemplo. Não adianta você dizer para o seu filho: vá para a igreja, mas eu não vou. Porque ele vai até o dia que ele entender que se ele não quiser ir também, ele não vai. Porque você não está dando um exemplo a ele para ele ir e seguir os seus passos. Claro que existem exceções e que Deus pode mudar toda a história. Mas, como regra, nós temos que ser o exemplo. Nós somos livros, irmãos. Livros que o mundo lá fora está lendo. Então, aquilo que eu estou mostrando é o que o mundo está captando de mim. Ou ele vai olhar para mim e vai dizer: menino, um dia se eu for crente, eu quero ser igual fulano. Ou ele vai olhar para mim e vai dizer assim: para ser crente igual fulano, eu preciso continuar como eu estou. Eu prefiro continuar como eu estou. Essa é a dura realidade. O mundo só pode confiar em nós quando nós damos o exemplo. Dorcas literalmente vivia para construir vida em vidas. Não é de qualquer jeito, ela construía vidas em vidas. Ela observava, ela percebia a necessidade e ela trabalhava o relacionamento em cima daquela necessidade, dentro daquilo que ela aprendeu do próprio Jesus. Porque Dorcas, ela foi a primeira mulher, a única mulher na Bíblia, na realidade, a ser chamada de discípula. Nenhum versículo você vai ver dizendo que houve outra discípula, só Dorcas. Para você ver a profundidade do relacionamento dela com o Senhor. Algumas lições que nós podemos tirar de Dorcas. Eu escolhi só 5, irmãos. São muitas lições. Eu escolhi só 5. Usar o talento com sabedoria. Ou seja, palavra mais ação. Tem um louvor que eu gosto muito que diz assim: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Irmãos, é usar o talento com sabedoria. Nós temos um chamado. Você não foi chamado para estar sentado no banco. Você foi chamado para ser Dorcas. Qual é o seu talento? É uma agulha? É um livro? Qual é o seu talento? Use o seu talento para construir pontes e, através dessas pontes, ganhar almas para o reino do Senhor. Aparentemente grande ou pequeno, você tem um chamado. O chamado do Senhor não se limita a pastorear, o chamado do Senhor não se limita aos irmãos que estavam aqui lindamente louvando, o chamado do Senhor não se limita a isso. O chamado do Senhor é para limpar, o chamado do Senhor é para evangelizar, principalmente porque todos nós somos missionários. Missionário não é quem fez só o curso de teologia e foi para o campo, não. Eu sou missionária. Na minha casa, na minha vizinhança, na minha família, eu sou missionária. Da mesma forma é você. Nós somos chamados para fazer a diferença onde quer que estejamos. A segunda lição que Dorcas nos ensina, que a história de Dorcas nos ensina: acreditar.
Elas não enterraram Dorcas porque elas acreditaram na história que Dorcas contou, porque Dorcas não contou uma história para ela. Quando a gente cria um relacionamento, você acaba contando e passando a sua experiência, você acaba passando a sua expectativa, você acaba passando aquilo, a sua fé, né? Mesmo que seja de uma forma mais simplória, porque às vezes você não tem muita abertura, mas você conta. Olha, Deus fez um milagre. Aí a pessoa fica curiosa, Deus fez um milagre? Aí você vai contar uma coisa, nem que seja bem superficial, bem sutil, mas você contou. Na hora que você passar por uma adversidade, a pessoa vai lhe observar, porque vai dizer, Deus não fez um milagre? Quero ver. Com Dorcas não foi diferente. Quando ela morreu, as mulheres pararam. Claro que primeiro elas amavam muito Dorcas, consideravam Dorcas, e colocaram ela lá no quarto, lá em cima, para esperar que algo acontecesse. Mas também elas com certeza acreditavam que Deus poderia fazer grandes coisas, inclusive ressuscitar ela, como ele tinha ressuscitado Lázaro, porque a história de Lázaro corria na cidade. E Dorcas provavelmente contou a elas, olha, Jesus passou e veio e ressuscitou um homem chamado Lázaro. E elas pensaram, poxa, se ele ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar Dorcas, vamos esperar. De repente, ou seja, aquilo que Dorcas plantou, Deus foi gerando no coração delas. Quando aconteceu a adversidade, elas precisaram acreditar. Terceiro, testemunhar através das obras, apresentar Jesus, expressando o que ele faz, o que ele quer e quem ele é. Isso envolve ética e caráter. Porque ética é aquilo que eu apresento socialmente. Caráter é aquilo que eu apresento, ainda que eu esteja sozinha. Porque eu não preciso, eu posso não mentir na frente do pastor. Mas quando o pastor não estiver vendo, a minha obrigação é continuar não mentindo. Porque isso é caráter. Caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Significa o quê? Que verbalmente, o que eu falo deve apontar Cristo. E silenciosamente, aquilo que eu faço, as minhas atitudes, o meu testemunho, devem apontar para a mesma direção. Eu não posso ter duas direções. Eu não posso ser pedra de tropeço. A palavra diz isso. Ai daquele que é pedra de tropeço. Eu não posso ser pedra de tropeço. Se o que eu falo não estiver condizendo com aquilo que eu ajo, algo está errado, eu preciso consertar. Quarto ponto. Construir relacionamentos de vida. Olhar atentamente, perceber o outro. Irmãos, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quantas vezes a gente chega na igreja, o irmão faltou. Faltou um culto, 2, um mês, e a pessoa... O irmão faltou, foi... Nem percebeu que aquele irmão faltou. Às vezes o irmão precisava de uma palavra. Uma vez eu passei uma situação muito difícil. E eu fiquei bem angustiada. E ninguém lembrou de mim na igreja. E não é lembrar, irmãos, não é porque você fica carente de que alguém na igreja chegue com uma revelação ou que você é importante, não. Mas às vezes você precisa ouvir algo da parte de Deus. E os irmãos estão tão desapercebidos que eles nem percebem que você está precisando. Aliás, eles nem percebem que você nem foi. E que talvez você estivesse precisando de um socorro. E quando foi um dia, eu cheguei muito angustiada na igreja. E eu nem precisava de muita coisa. Uma irmã chegou perto de mim e fez assim: irmã, eu estava com tanta saudade da senhora. Me deu um abraço e disse: eu te amo, viu, minha irmã? Pronto, acabou-se. Me quebrou todinha. Toda a angústia, toda a tristeza que eu estava sentindo, acabou-se. Foi-se embora. E quantos irmãos não precisam só disso? Que você olhe para ele e diga: olha, irmão, eu estava sentindo falta de você. Eu senti falta de você nos cultos. Aconteceu alguma coisa, o irmão precisava, e a gente está aqui para lhe ajudar, para lhe socorrer, para orar, né? Às vezes não é muita coisa o que a gente precisa. É simplesmente vou orar com você, irmã, vou orar com você. Vou pegar um versículo de manhã, vou mandar. Eita, eu estava orando, Deus me lembrou da irmã fulana e tal. Eu vou mandar esse versículo para ela. Eu odeio lista de transmissão, irmãos, odeio. Eu falei isso outro dia na igreja. E, inclusive, tem um irmão que ele adora a lista de transmissão.
Aí eu disse, irmãos, é uma coisa particular minha, tá certo, irmão? Não sei quem gosta, mas eu particularmente odeio. Porque lista de transmissão, irmãos, é algo que você manda para todo mundo. Ponto. Eu tenho o contato de todo mundo na igreja. Eu pego um versículo e mando para todo mundo. Mas Deus não falou com todo mundo. Quando eu vejo uma lista de transmissão, eu simplesmente ignoro. Eu entro, saio, nem leio o que foi postado. Mas se o irmão disse, vou mandar esse versículo aqui para a irmã Érica, especificamente, eu vou parar, vou ler, vou orar e vou receber. Porque foi para mim, não foi para a igreja geral, foi para mim. É especial, é particular. Até porque fica um negócio sobrecarregado. Mas você já deve ter um monte de grupo, né? Eu tenho um bocado. Só da igreja, acho que eu tinha uns 6, uns 7, eu acho, nem sei. Só da igreja. Fora o da faculdade, né? Da família e tudo mais. Aí, se todo mundo que manda mensagem, lista de transmissão, você for ler, até corrente chega. E de crente, viu? Não estou falando isso de gente que é do mundo, não. Estou falando de crente. Até corrente, dizendo que se quebrar a corrente vai morrer, que vai fazer, que vai acontecer de Jesus. Né? Então, aí Dorcas, ela não construía relacionamentos assim, irmãos, era individual, um por um. A necessidade do irmão é diferente da necessidade dele, é diferente da dele, e cada um tem a sua necessidade particular. E Deus conhece a necessidade de cada um. Então, eu, como servo do Senhor, tenho que estar na brecha da intercessão, para que o Senhor possa me usar no tempo oportuno, porque o Senhor é aquele que ainda usa, irmãos, se a gente der lugar. Se a gente der lugar, Deus ainda nos usa. Precisamos construir relacionamentos que não são superficiais. São relacionamentos profundos, irmãos. Relacionamentos para a vida inteira. Eu tenho uma amiga, a irmã Adenaide conhece, e a gente trabalhava todo mundo junto. E eu considerava muito ela, minha amiga. A gente estava sempre junto. Eu trabalhava na cozinha na época, a gente cozinhava e era, sabe, eu pelo menos tinha um amor muito grande por ela. E quando foi um dia, ela falou assim para mim, eu não tenho amigo nenhum, só tenho colega. Meus amigos são só minha família. Nossa, chega murchando. Eu disse, Jesus, chega dando uma dor no meu coração. Eu só fui orar, disse, vou continuar sendo amiga dela, Jesus. Se ela não acredita em amizade, eu acredito. Se ela teve amizades ruins, né, que magoaram ela, que eu seja o diferencial na vida dela, para que ela venha perceber que existem amizades verdadeiras, independente da família. E eu louvo ao Senhor, porque hoje ela disse que eu não sou amiga dela, eu sou uma irmã. Então eu louvo ao Senhor, porque Deus quebrou essa barreira, mas porque eu construí pontes de relacionamentos individuais. Louvado seja Deus. E o quinto é fazer a diferença na vida do outro, ao ponto de ser relevante. Não é de qualquer jeito. Precisamos ser relevantes na vida do outro. Não é mais importante, irmãos, é relevante. É ao ponto de, como eu falei, se eu faltar, as pessoas vão dizer, nossa, a irmã nem veio hoje. Aí vai mandar uma mensagem, irmã, tá tudo bem por aí? Irmã, senti sua falta. É ser relevante. É fazer a diferença aqui como a igreja. A Betesda aqui precisa ser relevante em Logradouro. Se um dia a igreja sair daqui, sumir, desaparecer, as pessoas precisam lembrar que um dia houve um povo aqui que fazia diferença na cidade de Logradouro. É ser relevante. Dorcas era conhecida como discípula por ser caridosa e sempre ajudar as viúvas e os necessitados. Agora também é aquela que ressuscitou. Irmãos, imaginem o impacto. Ela já era conhecida, né? Porque ela era caridosa, ela era amorosa, ela criava pontes de relacionamentos, ela ajudava, ela intercedia, ela era ágil. Só que agora ela era aquela que ressuscitou. Gente, ela morreu, mas ela ressuscitou. Não é qualquer uma, não. Deus fez coisa grande na vida dela. Por que você acha que ela foi amada por todos? Você acredita que todos que ela serviu foram gratos a ela? Ainda assim, ela construiu pontes de relacionamentos e continuou servindo com excelência. Porque nem todo mundo, irmãos, que você passar, que você abençoar, que você orar, que você fizer se tornar relevante, vai ser grato a você. Mas ainda assim, você precisa ter o seu caráter cristão, a sua maturidade cristã, para entender que você faz não para o outro, mas você faz para aquele que lhe chamou e lhe deu o chamado. Louvado seja Deus.
Assim como no começo, né, eu falei sobre Eclesiastes 9:10, que eu acredito que ele tem que ser um versículo cravado no coração da gente. Tem um outro que tem tamanha importância também, que é Mateus 24, 12 e 13, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, louvado seja o nome do Senhor. É preciso perseverar. Não importa as barreiras, as caras feias. Eu trabalhava num lugar que quando eu estava ao redor, junto com o pessoal, a irmã era um amor. E quando eu saía, só Deus sabe. Mas depois Deus me mostrou. Quando eu cheguei, elas estavam lá reunidas, eu não estava, e quando eu cheguei, elas estavam falando mal de mim. Eu simplesmente cheguei, parei, cruzei os braços, fiquei olhando. E elas continuaram metendo pau. Aí uma viu, parou e ficou. Entendeu? Porque Deus faz assim, irmãos. Ele mostra. Ele não deixa nada encoberto. Deus, ele é fiel. Assim como ele não deixa encoberto aquilo que eles estão falando contra a gente, ele também não deixa encoberto pecado, não, viu, irmão? Não se iluda, não, porque ele não deixa encoberto pecado. Pode ficar por um tempo, porque Deus, ele é longânimo. Mas ele cobra. Louvado seja Deus. Em meio a toda e qualquer adversidade, continue lutando. Lute no seu emprego, lute na sua família, lute com os seus filhos, lute com o seu cônjuge, servindo, sorrindo ou chorando. Deus nunca nos autorizou a desistir. Nunca. Sempre Ele nos mandou persistir. Porque Ele disse que aquele que perseverar, é determinação do Senhor, tem que perseverar, irmão. Não tem para onde correr. Dorcas passou por lutas, assim como eu e você. Mas escolheu confiar em Deus e continuar construindo pontes. Continuar construindo pontes. Que Deus que nos momentos que Deus nos sondar, que naquele momento que o Senhor nos sondar, né, que Ele nos sonda o esquadrinho, nossos corações, que nesse momento que Ele nos sondar, que o nosso coração seja achado inclinado a servir, assim como Dorcas. Porque precisamos estar dentro da vontade do Senhor e na direção para a qual o Senhor nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria louvar só o refrão de um louvor, para a gente encerrar. Acho que eu falei demais já. Só a parte do refrão mesmo, porque diz assim: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria chamar a Ednaide aqui, frente. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço desculpa aos irmãos pelo atraso. A Ana Raquel passou mal, eu tive que ir para Belém com ela, mas ela está bem agora. Graças a Deus, né? Ela já se apresentou, não foi? E alguns já conhecem ela do avanço missionário da UNEC. Essa aqui é Érica, minha amiga. E
Faz muito tempo que a gente marcava, né, dela vir ao Logradouro e não dava certo. E amiga, vai ser no tempo de Deus. E hoje é o tempo de Deus, né, amiga? É interessante que Deus nos apresentou, né? Ela mora na rua que eu morava e ela é amiga da minha cunhada Adriana, né? Ela foi primeiro amiga de Adriana. E depois eu cheguei, né? E eu louvo a Deus por isso, porque sabe Davi e Jonathan? Quem conhece a história de Davi e Jonathan sabe do que eu vou falar. Eu estou tentando não chorar. Se ela é a minha amiga, e a minha amiga de chorar, de sorrir. É, amiga? Minha Dorcas. Minha Dorcas. E assim, a gente passou muita coisa junto, né? Eu engravidei de Ana 10 anos depois, de junho, e parece que a gente meio que desaprende quando passa algum tempo, sabe? E teve um dia, ela me ajudou muito, né, no meu puerpério, no meu resguardo, e Deus, ele é fiel, né, e montou uma rede de apoio para mim linda, e uma delas, e talvez a principal, Ciele, porque eu morrendo de medo, aquela coisinha muito miúda, eu não sabia mais de nada. E teve um dia, só vou falar essa, né, que eu fui colocar, a Ana Raquel sempre teve fungado quando era pequena, né, e eu fui colocar o remédio no nariz de Ana Raquel, só que ela tinha um remédio de ouvido e um remédio de nariz do mesmo laboratório, com a mesma caixa, cinza, e o mesmo remédio. E na hora do aperreio, ela fungando, aquele negócio todo, eu coloquei o remédio de ouvido no nariz de Ana. Entendeu? Aí eu me desesperei. Aí eu corro para onde? Aí ela, com aquela calma dela, né? Eu matei minha filha, sério, eu matei minha filha. E ela foi, amornou um chorinho, aí foi colocando no narizinho dela, aí o remedinho ia saindo pela boca. Aí vamos ligar para a pediatra. Fez o quê? Diga, a minha enfermeira-chefe já resolveu tudo. Eu disse, tudo bem, tá tudo certo. Ela já botou para fora, né, a medicação que desceu assim. E eu ia junto de Sérgio Lopes. E quando tinha lá as tardes, ela ia lá para casa, e a gente passava a tarde orando e ouvindo Sérgio Lopes, né, que eu sou, assim, apaixonada. E eu vi Sara nascer, né, Sarinha, ele tinha vida. E quando Ismael nasceu, eu estava aqui. E eu disse, amiga, eu queria tanto. Mas eu louvo a Deus que Deus tem sido fiel, com a vida dela, a casa dela. E é isso, sabe? A gente precisa, eu peguei só uma parte da pregação e a gente precisa construir, igreja, essas pontes. Porque o ativismo está dizendo que a gente não precisa de amigos. O ativismo está dizendo que a gente não precisa confiar. A gente não vai confiar a nossa vida, os nossos segredos a qualquer um. Mas aqueles anjos mandados pelo Senhor, sim, sabe? E nós precisamos construir essas pontes. Os pais precisam construir ponte com seus filhos, as mães. Quantas coisas o inimigo tem colocado para afastar os pais dos filhos, os filhos dos pais. Que a nossa oração seja, Senhor, converta o meu coração ao meu filho. Senhor, converta o meu coração à minha esposa, ao meu esposo. Sabe? Porque o amor, sabe? E não é o amor lá de fora do sistema, porque já está congelado, já está para lá de Bagdá. Mas é o amor de Deus nos nossos corações, que a gente não pode deixar esse amor esfriar. Amém? E eu louvo a Deus por vocês, né? Pelas novas e pelas velhas amizades. Tenho construído muitas pontes, né? E que essas pontes tomem esse exemplo, que essas pontes elas sejam eternas, que nada, nem a distância, nem o tempo. Às vezes nós temos diferenças, não é isso? Porque ninguém é perfeito. Mas que essas diferenças elas não venham destruir essas pontes. E tome esse exemplo. Eu tenho um modo de viver, eu tenho o meu modo.
mas a gente se respeita, né, amiga? E eu louvo a Deus por isso, porque Sara, Ismael, né, é a minha família. Da mesma forma que eu olho para os filhos de vocês, eu vejo os meus filhos. Sara e Ismael são os meus filhos de coração. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E eu digo uma coisa para vocês, quem faz isso é Deus. Porque a nossa natureza humana, ela não consegue captar, né, essa visão. Mas o amor de Deus consegue. E que a gente possa, em nome de Jesus, criar pontes para a glória de Deus. Amém? Amém. Nesse momento, nosso irmão Pedro vai estar com a oportunidade, depois a gente vai estar orando, encerrando em nome de Jesus. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como a irmã bem falou aqui, todos são importantes, né, para um membro de Cristo. Eu saí daqui em dezembro e comecei a congregar numa igreja lá em Guarabira, né? Irmã, é muito difícil. Eu sou só. A minha esposa, ela é católica e eu evangélico. E quando o pastor lá diz assim, abrace o seu irmão, eu me abraço só, porque a igreja que eu congrego, ela é lotada. Agora eu não sei o que tem, que a fila de cadeira que eu me sento é um numa ponta, eu no meio e outro na ponta. Eu não entendo o que acontece, né? Mas não desisti, porque eu sei que quem fala comigo é Deus, e Ele falou hoje. Olha, eu sou tão pequeno, pecador, mas eu estava aqui sentado, ensaiando um hino na minha mente, e nunca mais eu cantei. Todos sabem aqui que no domingo eu tinha prazer de subir aqui e cantar, louvar ao Senhor, né? É a única coisa que eu tenho a dar a Jesus, é a minha voz, né? E passei muito tempo sem louvar, Deus sabe o motivo, né? Fiquei muito triste, pensei em desistir, não vou mentir, mas quando eu estava fraco, Deus sempre falou comigo, sempre falou comigo, sempre vem falado e me abençoado grandemente. Sei que não sou merecedor de nada que eu tenho hoje, né? Sei que sou fraco e pecador, mas a mão do Senhor sempre foi bondosa comigo. E quero dizer, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Se você está precisando de um emprego, de uma saúde, né, Deus, peça a Deus, é só Ele que pode nos ajudar, ninguém mais. Confiar numa pessoa, você confia, como eu vejo direto, uma hora essa pessoa vacila com você, você fica com raiva. Não, minha gente, quem é você para ter raiva? Você pode errar também, né? Errar é humano, agora permanecer num erro que não pode, né? Eu quero dizer a todos aqui, estou com muita saudade de cada um de vocês. Faz tempo que eu vim aqui, né? Mas Deus sabe de tudo. Eu tenho um prazer de estar aqui, né? Meu pastor Adson, minha pastora, que é de Deus, essa mulher, até hoje minha esposa fala, rapaz, aquela mulher, minha esposa é católica, aquela mulher tem uma voz tão mansa, calma, que chama a gente, convida a gente, e é tudo nos planos de Deus, né? Não é no meu, não é de ninguém, é tudo no plano de Deus. E eu vou louvar um hino hoje, se a voz falhar, meus irmãos, me desculpem, mas é Deus que mandou, que se não fosse Ele, o pastor não tinha vindo até aqui na minha oração, né? E eu não ia louvar, mas Deus sabe de tudo, então vou louvar esse hino aqui. Quero que todos prestem atenção nessa letra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor.
vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh, 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 Santo, Santo, Ele é santo. Santo, Santo, Tu és santo. Santo, Santo, Tu és santo.
te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Chama aqui o meu pastor Adson. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui, irmãos, porque queremos ser relevantes nesse lugar, né? Estamos aqui porque queremos fazer a diferença, irmãos. Onde você estaria se não estivesse aqui? Você consegue pensar? Deus te chamou para este lugar com um propósito, sermos relevantes aqui neste lugar. O que foi ministrado aqui desde o início da abertura do culto até agora, né? Foi para o louvor da glória dele. Foi o evangelho da cruz. A cruz, como a gente falou ontem, revela a glória de Deus, revela a justiça de Deus, revela o amor de Deus, né? Eu queria que nesse momento você esticasse sua mão assim para frente, se der, né? Se não for bater em ninguém, né? O que é que você consegue ver na tua mão aí? Eu só estou vendo minha mão e está cheia de calo. Deus quer usar aquilo que está na tua mão para fazer diferença aqui nesse lugar. Não ache que é pouca coisa não, só precisou de uma agulha para ser relevante, né? Só precisou de uma agulha. Que possamos ser relevantes onde nós estamos e usar aquilo que Deus nos deu. Mesmo que sejamos, como foi dito, incompreendidos, né? Mesmo que não sejamos reconhecidos, nós estamos aqui para dar o nosso melhor, né? Queria nesse momento chamar aqui a família de Franciela vir aqui à frente. Vamos estar orando, né? Sara também completou ano, não foi? Mais alguém aqui completou ano, irmã Pio? Mais ninguém, né? Vamos estar orando. Queria que você também se colocasse de pé em nome de Jesus. Vamos estar colocando também aquelas pessoas que pediram oração, né? Como é o nome da sua irmã? Lourdes, né? Lourdes. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus pela vida, Senhor, de Franciele, Senhor, de Cleidson, Senhor, de Ismael e acima de tudo de Sara, Senhor, que completou mais um ano na tua presença. Que o Senhor guarde, Senhor, a vida dela e toda a sua família. Usa, Senhor, todos os dons e talentos que o Senhor tem dado a ela para a glória do teu santo nome, Senhor. Que portas se abram para ela e toda a sua família em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela vida delas aqui neste lugar, pelos dias que elas passaram aqui conosco e que também, Senhor, eles possam levar um pouco de nós para a casa deles. Senhor, colocamos também a vida de Lourdes diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, que está para fazer essa cirurgia, que o Senhor use os médicos com poder e com grande graça na vida dela, Senhor, que tudo saia bem em nome de Jesus. Pai, nós entregamos desde já e que ela, Senhor, tenha certeza de que Deus está guardando a sua vida, Senhor. Queremos colocar a vida de Pedrinho também, Senhor, dentro do teu altar, que passou também por um processo, que, Senhor, o Senhor guarde e restaure a saúde dele também em nome de Jesus. Entregamos a vida dele diante do teu altar, Senhor. Colocamos a vida de tia Lila diante do teu altar, Senhor, também em nome de Jesus. Que o Senhor renove as suas forças, Senhor. Restabeleça também a sua saúde em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por aqueles que nos visitam nessa noite. Que o Senhor derrame da sua graça sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que essa palavra que foi ministrada nessa noite sirva como uma semente em nossos corações e que venha frutificar no devido tempo do Senhor. Leva-nos debaixo da tua santa paz. Entregamos a vida de cada um dos teus servos e servas diante do teu altar, Senhor. Que o eterno amor de Deus,
que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.